você conhece o Brasil de hoje. Um país enorme, com milhões de pessoas, grandes cidades, diferentes culturas e uma das maiores economias do mundo. Mas, como tudo isso começou? A história do Brasil começa muito antes de 1500. Muito antes de existirem cidades, estados ou um governo brasileiro, milhares de povos indígenas já viviam neste território. Eles tinham suas próprias línguas, culturas, crenças e formas de organização. Então, em 1500, algo mudou completamente. Expedições portuguesas chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil. A partir daquele momento, começou uma transformação que mudaria para sempre a história deste lugar. No início, os portugueses exploraram principalmente o pau-brasil. Mas logo perceberam que havia uma maneira muito mais lucrativa de ocupar o território em produzir açúcar. Grandes plantações começaram a surgir, principalmente no Nordeste. E para manter essa enorme produção, milhões de africanos foram escravizados e trazidos à força para o Brasil ao longo de séculos. Esse é um dos capítulos mais dolorosos da nossa história. Enquanto algumas regiões enriqueciam, o território continuava crescendo. Mais tarde, a descoberta de ouro e pedras preciosas mudou novamente o Brasil. Pessoas começaram a se deslocar para o interior, novas cidades surgiram e Portugal passou a cobrar cada vez mais impostos. Mas a relação entre a colônia e Portugal estava ficando cada vez mais complicada. E então chegou o momento que mudaria tudo. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. O Rio de Janeiro se tornou o centro do Império Português. Anos depois, em 1822, veio a independência. Dom Pedro declarou que o Brasil não obedeceria mais a Portugal. O Brasil agora era um país independente. Mas independência não significava que todos tinham liberdade. A escravidão continuou por décadas. O Brasil passou pelo período do Império, teve 2 imperadores e enfrentou diversas revoltas e conflitos. Até que, em 1888, aconteceu uma das maiores mudanças da nossa história: a escravidão foi oficialmente abolida. E apenas um ano depois, em 1889, o Império chegou ao fim. O Brasil virou uma república. Mas o país ainda estava longe de se parecer com o Brasil que conhecemos hoje. Durante o século XX, o Brasil começou a se industrializar rapidamente. As cidades cresceram, fábricas surgiram e milhões de pessoas deixaram o campo em direção aos centros urbanos. Também foi uma época de grandes mudanças políticas. Getúlio Vargas chegou.